Quando o Terceiro Reich entrou em colapso em maio de 1945, o mundo assistiu enquanto os líderes nazis enfrentavam a justiça em Nuremberg ou encontravam o seu fim em bunkers sob Berlim. Mas o que aconteceu com aqueles que partilhavam a sua linhagem? Os irmãos, irmãs e parentes, que carregavam os mesmos apelidos que ficariam para sempre associados ao capítulo mais sombrio da humanidade. Enquanto os livros de história narram o destino de Hitler, Himmler e Goebbels, as histórias de seus irmãos revelam um tipo diferente de consequência. Alguns passariam décadas escondidos, mudando de identidade e fugindo por vários continentes. Outros seriam assombrados por segredos familiares que nunca souberam que existiam. E alguns se veriam presos entre a lealdade aos parentes de sangue e a terrível verdade sobre o que esses parentes haviam feito. Estas são as histórias não contadas dos irmãos dos líderes nazis. E o que está prestes a descobrir mudará a sua maneira de pensar sobre culpa, família e as sombras persistentes da história. Heinrich Himmler, o arquiteto da SS e mentor por trás do sistema de campos de concentração, tinha dois irmãos que enfrentariam destinos muito diferentes após 1945. Heinrich tinha dois irmãos, Gebhard Ludwig e Ernst Hermann. Enquanto Heinrich orquestrava o genocídio, os seus irmãos viviam numa complexa teia de lealdade familiar e realidade política que definiria a sua existência no pós-guerra de maneiras dramaticamente diferentes. A família Himmler era católica de classe média da Baviera, com o pai trabalhando como diretor de escola e a mãe mantendo os valores tradicionais do lar. A transformação de Heinrich de uma criança quieta e estudiosa no administrador mais temido do Reich chocou até mesmo os membros de sua própria família. Os seus irmãos observaram a sua evolução política com crescente inquietação, mas a lealdade familiar e o clima político perigoso tornaram a oposição aberta quase impossível. Gebhard Himmler, o mais velho dos três irmãos, trabalhou como engenheiro mecânico durante os anos da guerra. Ao contrário do seu infame irmão, Gebhard manteve um perfil relativamente discreto durante o período nazi. Ele estava ciente da posição de Heinrich, mas alegava ter conhecimento limitado das operações da SS. Após a derrota da Alemanha, Gebhard enfrentou um intenso escrutínio dos investigadores aliados, que não conseguiam acreditar que o próprio irmão de Heinrich Himmler não soubesse nada sobre a solução final. Os interrogatórios foram implacáveis e duraram meses. Os oficiais aliados trouxeram a Gebhard fotografias de campos de concentração, documentos com a assinatura de Heinrich e testemunhos de sobreviventes. Queriam saber o que a família sabia, quando soube, e em que medida tinha apoiado a ascensão do irmão ao poder. Gebhard manteve a sua inocência, alegando que os jantares em família nunca incluíam discussões sobre assassinatos em massa e que Heinrich mantinha as suas atividades nas SS separadas das relações familiares. As experiências de Gebhard durante a guerra foram relativamente mundanas em comparação com as atividades do irmão. Ele trabalhou em projetos de engenharia que apoiavam o esforço de guerra, mas alegou não ter conhecimento dos usos específicos para os quais os seus conhecimentos técnicos estavam a ser utilizados. Os seus interrogadores acharam isso difícil de acreditar, suspeitando que alguém do círculo íntimo de confiança de Heinrich devia ter partilhado informações sobre as operações da SS com membros da família. A pressão psicológica sobre Gebhard era enorme. Ele foi mantido em instalações de detenção aliadas por mais de um ano, enquanto os investigadores tentavam determinar o seu nível de cumplicidade. Durante esse tempo, foram-lhes mostradas repetidamente provas dos crimes do seu irmão e pediram-lhe que explicasse como tinha conseguido permanecer ignorante sobre operações tão massivas. As respostas de Gebhard revelaram um homem que tinha escolhido a ignorância deliberada como estratégia de sobrevivência, concentrando-se no seu trabalho técnico e evitando perguntas sobre o contexto mais amplo das políticas nazis. Mas a verdadeira tragédia da família Himmler estava no irmão mais novo, Ernst Hermann. Ao contrário de Gebhard, Ernst tinha sido levado pela ideologia nazista durante a juventude. Ele se filiou ao partido e ocupou vários cargos administrativos. Quando a guerra começou a virar contra a Alemanha, Ernst se viu estacionado na Baviera, testemunhando o colapso de tudo em que acreditava. O envolvimento de Ernst Hermann no sistema nazista foi mais direto do que o de Gebhard. Ele trabalhou na administração do partido e foi responsável pela implementação de várias políticas nazistas em nível local. À medida que as forças aliadas avançavam na Alemanha, Ernst começou a compreender toda a dimensão do que seu irmão havia feito e seu próprio papel no apoio ao sistema que tornou isso possível.
Os últimos meses da guerra foram particularmente difíceis para Ernst Hermann. Recebeu relatos sobre a libertação dos campos de concentração e começou a compreender a magnitude dos crimes que tinham sido cometidos. Ao contrário de Gebhard, que podia alegar ignorância, Ernst tinha estado envolvido na máquina administrativa que tinha permitido as operações de Heinrich. Tinha processado documentos, coordenado a logística e apoiado políticas que agora começava a compreender que tinham facilitado o genocídio. Nas últimas semanas da guerra, enquanto as forças americanas avançavam pelo sul da Alemanha, Ernst Hermann Himmler tomou uma decisão que selaria o seu destino. Em vez de enfrentar a captura e as inevitáveis perguntas sobre as suas ligações familiares, ele escolheu acabar com a própria vida em 1945. O peso de carregar o nome Himmler, combinado com o seu próprio envolvimento no sistema nazista, tornou-se insuportável. Gebhard, no entanto, sobreviveu ao período pós-guerra e viveu até 1982. Passou o resto da sua vida em relativa obscuridade, trabalhando como engenheiro e raramente falando publicamente sobre o seu irmão. Quando questionado por historiadores sobre Heinrich, Gebhard frequentemente desviava o assunto, dizendo que se lembrava do seu irmão como um criador de galinhas e um burocrata ambicioso, não como o monstro que a história iria recordar. Os desafios que Gebhard enfrentou para reconstruir a sua vida foram imensos. Mesmo depois de ser absolvido pelo processo de desnazificação, ele teve dificuldades para encontrar emprego por causa do seu apelido. Os potenciais empregadores relutavam em contratar qualquer pessoa ligada a Heinrich Himmler, independentemente do seu envolvimento pessoal nos crimes nazis. Gebhard foi forçado a mudar-se várias vezes para encontrar comunidades onde a sua identidade fosse menos conhecida. O caso Himmler ilustra um padrão que surgiria em muitas famílias nazis. Os irmãos sobreviventes foram deixados a lidar com nomes que se tornaram sinônimos do mal, enquanto lutavam para reconstruir as suas próprias identidades na Alemanha do pós-guerra. Mas a história dos irmãos Himmler foi apenas o começo. A complexidade das relações familiares durante a era nazi revelar-se-ia ainda mais distorcida noutras famílias nazis proeminentes. Hermann Göring, o extravagante chefe da Luftwaffe e um dos confidentes mais próximos de Hitler, vinha de uma família que daria origem a um dos heróis mais inesperados da guerra. Os irmãos mais velhos de Göring eram Karl, Olga e Paula. O seu irmão mais novo era Albert. Enquanto Hermann orquestrava a máquina de guerra nazi a partir do seu luxuoso quartel-general, o seu irmão mais novo, Albert, trabalhava silenciosamente para minar tudo o que o regime nazi representava. O contraste entre Hermann e Albert Göring era evidente desde a infância. Enquanto Hermann era atraído pela pompa militar e pelo poder político, Albert demonstrava mais interesse por negócios e relações interpessoais. O pai deles, Heinrich Ernst Göring, tinha sido administrador colonial, e a mãe, Franziska Tiefenbrunn, vinha de uma família da classe média da Baviera. A dinâmica familiar era complexa, com o sucesso precoce de Hermann na Primeira Guerra Mundial, criando expectativas de realização que afetariam todos os irmãos. Albert Göring foi talvez o irmão mais notável de todos os líderes nazis. Trabalhando em várias funções empresariais durante a guerra, Albert usou o nome da família e as suas conexões para salvar centenas de vidas. Ele falsificava documentos, providenciava passagem segura para famílias judias e até intervinha pessoalmente para impedir prisões. A ironia era impressionante. Enquanto Hermann Göring implementava políticas que levaram à morte de milhões de pessoas, Albert usava o nome Göring para resgatar pessoas dessas mesmas políticas. As atividades de resistência de Albert não eram gestos de pequena escala. Ele organizou rotas de fuga pela Tchecoslováquia, forneceu documentos de identidade falsos e usou a influência do irmão para libertar pessoas dos campos de concentração. Ele ligava para o quartel-general da SS, identificava-se como Albert Göring e exigia a libertação de prisioneiros específicos. Os oficiais da SS, presumindo que ele estava agindo em nome do irmão poderoso, obedeciam sem questionar. O alcance das operações de Albert era notável. Ele estabeleceu redes de contactos em toda a Europa, ocupada que o ajudavam a identificar pessoas em perigo e a coordenar os esforços de resgate. Ele usava-se a sua posição como empresário para viajar livremente entre países, muitas vezes transportando documentos falsos ou mensagens para grupos de resistência. As suas atividades incluíam ajudar membros da resistência checa a escapar da captura, providenciar passagem segura para famílias judias que fugiam da Alemanha e até sabotar projetos industriais nazis quando possível.
Uma das operações mais audaciosas de Albert envolveu o uso do papel timbrado pessoal do seu irmão para escrever cartas de proteção para famílias judias. Ele falsificava a assinatura de Hermann em documentos, declarando que certas pessoas estavam sob a proteção pessoal do Reichsmarschall. Esses documentos revelaram-se extremamente eficazes para impedir prisões e deportações, pois os funcionários nazis locais relutavam em interferir com qualquer pessoa que parecesse ter o apoio pessoal de Hermann Göring. Albert também usou as suas conexões comerciais para canalizar dinheiro e recursos para grupos de resistência. Ele organizava transações comerciais legítimas, que incluíam pagamentos ocultos a organizações antinazistas ou indivíduos que trabalhavam para salvar vidas. O seu conhecimento das práticas comerciais internacionais e a sua capacidade de viajar fizeram dele um coordenador eficaz para várias operações de resgate. A relação entre os dois irmãos era tensa, mas nunca se rompeu completamente. Hermann estava ciente de algumas das atividades de Albert, mas optou por não intervir diretamente. Alguns historiadores acreditam que Hermann via as ações de Albert como uma forma de seguro. Se a Alemanha perdesse a guerra, ter um irmão com um histórico de ajudar vítimas poderia ser útil. Outros sugerem que Hermann amava genuinamente o seu irmão, apesar das suas diferenças políticas. As reuniões familiares durante os anos da guerra eram supostamente tensas. Albert desafiava diretamente as políticas de Hermann, levando a discussões acaloradas sobre a ideologia nazista e o rumo da guerra. No entanto, Hermann nunca usou a sua posição oficial para impedir as atividades de Albert, talvez porque compreendesse que a lealdade familiar funcionava nos dois sentidos. A proteção de Albert aos outros era correspondida pela proteção de Hermann a Albert. Quando a guerra terminou, a situação de Albert tornou-se precária. Ele foi preso pelas forças americanas, que inicialmente o trataram como mais um membro da família Göring. Os interrogadores não conseguiam compreender como o irmão de Hermann Göring poderia ter trabalhado contra o regime nazi. Foram necessários meses de investigação e testemunhos de pessoas que Albert tinha salvado antes que os aliados aceitassem a sua história. O processo de provar a inocência de Albert foi complicado pelo facto de muitas das pessoas que ele tinha salvado estarem espalhadas pela Europa ou terem sido mortas apesar dos seus esforços. Localizar testemunhas que pudessem testemunhar as suas atividades de resistência exigiu uma investigação exaustiva por parte das autoridades aliadas. Algumas das provas tinham sido destruídas durante a guerra, enquanto outros documentos estavam nas mãos de sobreviventes que também lutavam para reconstruir as suas vidas. Mas ser um Göring que se opôs aos nazis não garantiu a Albert uma vida fácil no pós-guerra. Ele teve dificuldades para encontrar emprego, pois os potenciais empregadores suspeitavam de qualquer pessoa com o nome Göring. Pessoas que foram salvas pelos esforços de Albert se apresentaram para testemunhar a seu favor, mas o estigma permaneceu. Ele passou anos lutando para limpar completamente o seu nome, fornecendo extensa documentação das suas atividades de resistência. Albert viveu em relativa pobreza durante grande parte do período pós-guerra, nunca escapando totalmente da sombra dos crimes do seu irmão. Morreu em 1966, depois de passar 2 décadas a tentar reconstruir a sua vida, enquanto carregava um dos apelidos mais infames da história. A sua história demonstra como os apelidos podem tornar-se tanto um fardo como, no caso de Albert, uma ferramenta de resistência. O contraste entre os irmãos Göring mostra como indivíduos da mesma família podem fazer escolhas morais radicalmente diferentes. Enquanto Hermann desfrutava do poder e do luxo nazi, Albert arriscava a vida diariamente para salvar outras pessoas. No entanto, ambos ficariam para sempre ligados pelo sangue e pelo nome. Por mais complexa que fosse a dinâmica familiar dos Göring, ela empalidece em comparação com a guerra psicológica que se desenrolaria na casa dos Goebbels. Joseph Goebbels, mestre da propaganda de uma das operações mais audaciosas de Albert, envolveu o uso do papel timbrado pessoal do seu irmão para escrever cartas de proteção para famílias judias. Ele falsificava a assinatura de Hermann em documentos, declarando que certas pessoas estavam sob a proteção pessoal do Reichsmarschall. Esses documentos revelaram-se extremamente eficazes para impedir prisões e deportações, pois os funcionários nazis locais relutavam. A família Goebbels tinha raízes profundas na Renânia, com o pai a trabalhar como capataz de fábrica e a mãe a manter uma casa devotamente católica. A transformação de Joseph de um intelectual em dificuldades no principal propagandista do Partido Nazi criou uma enorme tensão na estrutura familiar. Os seus irmãos assistiam com crescente alarme à medida que a sua retórica se tornava cada vez mais extrema e a sua influência sobre a opinião pública alemã se expandia.
Konrad Goebbels, o irmão mais velho, trabalhava como professor e manteve uma relação complicada com o seu famoso irmão durante todo o período nazi. À medida que Joseph subia na hierarquia do partido, tornando-se um dos conselheiros mais confiáveis de Hitler, Konrad viu-se numa posição impossível. Ele desaprovava muitas políticas nazis, mas não podia renegar completamente o seu irmão sem arriscar a sua própria segurança e subsistência. A posição de Konrad como educador tornava sua situação particularmente difícil. Quando o Ministério da Propaganda de Joseph começou a implementar novos currículos que enfatizavam a ideologia racial e o nacionalismo alemão, esperava-se que Konrad ensinasse matérias que contradiziam as suas crenças pessoais. Ele tentou manter os seus deveres profissionais, minimizando a sua conformidade com os aspectos mais extremos das políticas educacionais nazis. A relação entre Konrad e Joseph tornou-se cada vez mais tensa à medida que o período nazi avançava. As reuniões familiares tornaram-se tensas, onde as discussões políticas eram evitadas por mútuo acordo. Konrad descreveu mais tarde que se sentia como se estivesse a andar sobre cascas de ovos sempre que estava perto do irmão, sem saber quando um comentário casual poderia desencadear uma discussão política ou pior. Durante os anos da guerra, Konrad tentou manter um perfil discreto enquanto trabalhava na educação. Ele evitava comícios políticos e eventos do partido nazista sempre que possível, mas sua ligação com Joseph tornava impossível o anonimato total. Funcionários locais do partido abordavam-no regularmente, esperando apoio para várias iniciativas devido à sua ligação familiar com o ministro da Propaganda. As experiências de Konrad durante a guerra incluíram testemunhar a transformação gradual da educação alemã, de aprendizagem acadêmica para doutrinação ideológica. Ele viu em primeira mão como as técnicas de propaganda de Joseph estavam a ser implementadas nas salas de aula em toda a Alemanha e como as crianças estavam a ser ensinadas a abraçar a ideologia nazi. Esta observação pessoal do impacto do seu irmão na juventude alemã influenciaria mais tarde o seu testemunho pós-guerra sobre as operações do Ministério da Propaganda. Após a derrota da Alemanha, Konrad enfrentou suspeitas imediatas das forças de ocupação. Os investigadores aliados presumiram que qualquer pessoa relacionada a Joseph Goebbels deveria ter estado envolvida nos esforços de propaganda nazista. Konrad foi submetido a um interrogatório extenso sobre as atividades do irmão, as discussões políticas da família e o seu próprio papel durante o período nazista. Ele afirmou que havia trabalhado como professor, e nada mais. Mas provar a inocência quando se é um Goebbels provou ser quase impossível. O processo de interrogatório foi particularmente intenso para Konrad, porque os investigadores acreditavam que Joseph poderia ter partilhado estratégias ou técnicas de propaganda com os membros da sua família. Questionaram-no repetidamente sobre conversas com Joseph, jantares em família onde a política poderia ter sido discutida e qualquer ajuda que ele pudesse ter prestado ao Ministério da Propaganda. As respostas de Konrad pintaram um quadro de uma família onde o membro famoso se tinha tornado cada vez mais isolado dos seus parentes devido a diferenças políticas. O período pós-guerra foi devastador para Konrad. Ele perdeu o cargo de professor, lutou para encontrar trabalho e enfrentou assédio constante de pessoas que reconheciam o seu nome. Antigos colegas e vizinhos, que antes eram amigáveis, tornaram-se distantes ou abertamente hostis. O nome Goebbels tornou-se tão associado à propaganda nazista que qualquer membro da família era visto com suspeita. As tentativas de Konrad de encontrar um novo emprego foram repetidamente frustradas pelo seu apelido. Os distritos escolares não o contratavam, outras instituições de ensino rejeitavam as suas candidaturas, e até mesmo as oportunidades de aulas particulares desapareceram quando os pais descobriram a sua ligação familiar. Ele foi forçado a aceitar trabalhos manuais sob nomes falsos, com medo constante de que a sua verdadeira identidade fosse descoberta. Hans Goebbels enfrentou desafios semelhantes, mas morreu em 1947, apenas 2 anos após o fim da guerra. As circunstâncias da sua morte permanecem um pouco obscuras, mas os familiares sugeriram que o estresse de carregar o nome Goebbels, combinado com problemas de saúde, contribuiu para o seu falecimento prematuro. Ele passou os últimos anos da sua vida tentando encontrar trabalho e reconstruir a sua reputação, mas a tarefa revelou-se difícil demais. Hans trabalhou em várias funções comerciais durante a guerra e tentou manter distância das atividades políticas do irmão. No entanto, tal como Konrad,
descobriu que as ligações familiares tornavam impossível uma separação completa. Os funcionários nazis locais esperavam que ele apoiasse as iniciativas do partido, enquanto os investigadores aliados mais tarde suspeitaram de sua cumplicidade nos esforços de propaganda. A irmã mais nova, Maria, que se casara com o cineasta Max Kimmich, enfrentou um escrutínio particular porque o marido havia produzido filmes de propaganda durante a guerra. O casal foi colocado na lista negra da indústria cinematográfica alemã após 1945. Maria passou anos defendendo o trabalho do marido e distanciando-se dos esforços de propaganda mais extremos do irmão. Ela argumentava que os filmes de entretenimento, mesmo aqueles feitos durante o período nazista, eram diferentes dos discursos e publicações cheios de ódio que Joseph havia produzido. A situação de Maria era complicada pelo facto de os filmes do marido ainda estarem em circulação e continuarem a gerar controvérsia muito tempo depois do fim da guerra. Críticos e historiadores de cinema analisavam esses filmes em busca de conteúdo propagandístico, muitas vezes concluindo que eles haviam sido concebidos para apoiar a ideologia nazista. Maria viu-se repetidamente forçada a defender escolhas artísticas que tinham sido feitas anos antes, em circunstâncias muito diferentes. O que tornou a situação dos irmãos Goebbels particularmente difícil foi a natureza dos crimes de Joseph. Enquanto outros líderes nazis podiam ser vistos como políticos ou figuras militares que tomaram decisões terríveis, Joseph foi especificamente responsável pela disseminação da ideologia, que tornou o genocídio possível. A sua propaganda chegou a todos os lares alemães, e os seus irmãos ficariam para sempre associados às mentiras e ao ódio que ele propagou. Os irmãos Goebbels, sobreviventes, viveram com um fardo único. Não eram apenas parentes de um criminoso de guerra, mas do homem que convenceu milhões de alemães a apoiar crimes de guerra. Isso tornou a sua reabilitação no pós-guerra quase impossível, pois qualquer tentativa de defender as memórias da família era vista como uma defesa da própria ideologia nazista. Mas talvez nenhuma família nazista tenha enfrentado tanta atenção e escrutínio internacional quanto os parentes do próprio Adolf Hitler. As relações familiares de Adolf Hitler eram complexas mesmo antes de ele se tornar ditador da Alemanha, e as consequências do seu governo espalharam os seus parentes pelo mundo de maneiras que poucos poderiam ter previsto. Alguns parentes de Adolf serviram na Alemanha nazi durante a guerra. O meio-sobrinho de Adolf, Heinz, era membro do partido nazi. O nome Hitler se tornaria tão tóxico que os membros da família passariam décadas tentando escapar da sua sombra, por meio de esquemas elaborados de transformação de identidade e deslocamento geográfico. A árvore genealógica da família Hitler já era complicada quando Adolf chegou ao poder. O seu pai, Alois Hitler, casou-se 3 vezes e teve filhos de vários relacionamentos. Isso criou uma rede de meio-irmãos, parentes por afinidade e primos distantes que se viram ligados ao nome mais notório da história. Muitos desses parentes mantiveram contato mínimo com Adolf durante a sua ascensão ao poder, mas o sobrenome comum tornaria o anonimato impossível após 1945. O meio-irmão de Hitler, Alois Hitler Jr., emigrou para a Irlanda antes da Primeira Guerra Mundial, onde se casou com Bridget Dowling e teve um filho, William Patrick Hitler. Este ramo da família Hitler se tornaria uma das histórias mais incomuns de todo o período nazista. William Patrick Hitler realmente viveu na Alemanha nazista durante vários anos na década de 1930, tentando capitalizar sua conexão familiar para obter emprego e status social. As experiências de William Patrick na Alemanha nazista foram fascinantes e perturbadoras. Inicialmente, ele viu a ascensão do tio ao poder como uma oportunidade de progresso pessoal. Mudou-se para a Alemanha em 1933 e tentou usar a sua ligação familiar para garantir uma posição na hierarquia nazista. Adolf Hitler foi inicialmente prestativo, providenciando para que William Patrick trabalhasse em várias funções, incluindo num banco e, mais tarde, numa fábrica de automóveis. No entanto, a relação entre tio e sobrinho rapidamente se tornou tensa. William Patrick começou a fazer exigências cada vez mais ousadas por um tratamento melhor e cargos mais proeminentes dentro do sistema nazi. Ele ameaçou revelar segredos familiares embaraçosos se os seus pedidos não fossem atendidos, incluindo detalhes sobre a ascendência e as relações pessoais de Adolf
que poderiam prejudicar a imagem pública cuidadosamente construída pelo Führer. William Patrick trabalhou brevemente para o seu tio Adolf, ajudando em alguns assuntos comerciais e participando em eventos do Partido Nazi. No entanto, a relação azedou quando William Patrick começou a exigir melhor tratamento e cargos mais proeminentes na hierarquia nazi. Adolf Hitler cansou-se dos pedidos do sobrinho e acabou por dizer-lhe para renunciar à cidadania britânica se quisesse progredir na Alemanha nazi. O confronto final entre Adolf e William Patrick ocorreu alegadamente em 1938, quando William Patrick exigiu um cargo de alto escalão no governo nazi ou uma compensação financeira significativa para manter silêncio sobre assuntos familiares. Adolf Hitler, furioso com o que considerou tentativas de chantagem, disse ao seu sobrinho para deixar a Alemanha imediatamente e nunca mais voltar. Em vez de cumprir as exigências do seu tio de renunciar à sua cidadania britânica, William Patrick regressou à Grã-Bretanha e mais tarde viajou para os Estados Unidos, onde começou a dar palestras sobre o seu famoso tio. Ele forneceu informações sobre a personalidade e o comportamento privado de Hitler, que se revelaram valiosas para os serviços de inteligência aliados. As suas palestras atraíram grandes multidões de pessoas curiosas em ouvir relatos em primeira mão sobre a vida privada e as relações familiares de Hitler. A transição de William Patrick de aspirante a membro do nazismo para agente da inteligência aliada foi notável. Ele forneceu informações detalhadas sobre os hábitos pessoais, a constituição psicológica e as relações familiares de Hitler, que ajudaram os analistas de inteligência a compreender as motivações e as potenciais fraquezas do líder alemão. As suas informações eram particularmente valiosas porque provinham de observações pessoais e não de relatos em segunda mão. Durante a guerra, William Patrick chegou a alistar-se na Marinha dos Estados Unidos e serviu contra o país que o seu tio liderava. Esta decisão de pegar em armas contra a Alemanha nazi demonstrou a sua ruptura total com o membro mais famoso da sua família. No entanto, o seu serviço no exército americano também criou desafios únicos, uma vez que os seus colegas marinheiros frequentemente questionavam a sua lealdade e motivações. Após o fim da guerra, William Patrick Hitler enfrentou um dilema que definiria o resto da sua vida. O nome Hitler estava agora associado ao genocídio e à guerra mundial, tornando quase impossível viver normalmente. Ele mudou o seu apelido e mudou-se para Long Island, onde começou uma nova vida sob uma identidade diferente. Casou-se, teve filhos e passou o resto da sua vida a tentar garantir que a ligação da sua família a Adolf Hitler permanecesse secreta. Os esforços de William Patrick para esconder a sua identidade foram extraordinários. Ele raramente falava sobre o seu passado, evitava qualquer atividade que pudesse chamar a atenção do público e alertava os seus filhos sobre a importância de manter o anonimato. Ele vivia com medo constante de que alguém descobrisse quem ele realmente era e que a sua família enfrentasse assédio ou algo pior. A nova identidade de William Patrick exigiu a construção cuidadosa de uma história pessoal alternativa. Ele criou explicações plausíveis para o seu sotaque, a falta de memórias da infância americana e a sua falta de familiaridade com certos aspectos da cultura americana. Ele evitou situações em que pudesse encontrar pessoas que o conheciam antes da guerra e controlou cuidadosamente as suas interações sociais para evitar revelações acidentais. A tensão psicológica de manter uma identidade falsa durante décadas foi enorme. William Patrick nunca pôde falar honestamente sobre a sua infância, as suas experiências na Alemanha nazi ou o seu serviço durante a guerra sem correr o risco de ser descoberto. Tinha de monitorizar constantemente as suas conversas para garantir que não revelava acidentalmente informações que contradizessem a identidade que construíra. Os filhos de William Patrick cresceram sabendo que eram parentes de Adolf Hitler, mas foram instruídos a nunca discutir esse facto com ninguém, fora da família imediata. Frequentaram a escola, fizeram amigos e construíram vidas sem que ninguém soubesse a verdadeira história da sua família. O impacto psicológico de carregar tal segredo enquanto tentavam levar uma vida americana normal criou desafios únicos para a próxima geração da família Hitler. As crianças enfrentaram dificuldades particulares durante a adolescência, quando começaram a compreender todas as implicações da sua herança familiar. Lutaram com questões sobre a sua identidade,
o seu lugar na sociedade americana e a sua responsabilidade pelos crimes do avô. Alguns procuraram aconselhamento para ajudar a processar esses sentimentos complexos, enquanto outros optaram por suprimir completamente qualquer discussão sobre a sua origem familiar. Outros parentes de Hitler enfrentaram decisões semelhantes sobre identidade e sigilo. Alguns mudaram de nome e se mudaram para outros países, enquanto outros tentaram manter um perfil discreto, mantendo suas identidades originais. A natureza dispersa da família Hitler significava que diferentes ramos enfrentavam desafios diferentes, mas todos lutavam com o peso do seu sobrenome. A irmã de Adolf, Paula Hitler, que permaneceu na Áustria durante toda a guerra, enfrentou intenso escrutínio dos investigadores aliados após 1945. Ela foi repetidamente questionada sobre o seu conhecimento das atividades do irmão e o seu próprio papel no apoio ao regime nazista. Paula afirmou que tinha vivido tranquilamente como secretária e teve contato mínimo com Adolf durante os seus anos no poder. A vida pós-guerra de Paula foi marcada pela pobreza e pelo isolamento. Ela lutou para encontrar emprego, enfrentou assédio constante de pessoas que reconheciam o seu nome e viveu com medo de represálias dos sobreviventes do Holocausto ou de suas famílias. Ela acabou mudando de nome e se mudou para uma pequena cidade onde esperava viver anonimamente, mas sua identidade acabou sendo descoberta por jornalistas na década de 1950. A história da família Hitler mostra como os crimes de um indivíduo podem afetar várias gerações e forçar famílias inteiras a desaparecerem da vida pública. Ao contrário de outras famílias nazistas que podem eventualmente reabilitar a sua reputação, o nome Hitler permaneceu tão tóxico que o anonimato total tornou-se a única opção viável para a sobrevivência. Outros tentaram manter um perfil discreto, mantendo as suas identidades originais. A natureza dispersa da família Hitler significava que diferentes ramos enfrentavam desafios diferentes, mas todos lutavam com o peso do seu sobrenome. A história da família Hitler mostra como os crimes de um indivíduo podem afetar várias gerações e forçar famílias inteiras a desaparecerem da vida pública. Ao contrário de outras famílias nazis que acabaram por recuperar a sua reputação, o nome Hitler permaneceu tão tóxico que o anonimato total tornou-se a única opção viável para sobreviver. Como vimos com as famílias Himmler, Göring, Goebbels e Hitler, os irmãos e parentes dos líderes nazis enfrentaram desafios extraordinários após 1945. Mas as suas histórias também revelam algo mais profundo sobre como as sociedades lidam com a culpa coletiva e a responsabilidade familiar. Os filhos e netos dos irmãos dos líderes nazis cresceram num mundo onde os seus apelidos carregavam o peso dos maiores crimes da história. Estes membros da segunda e terceira geração enfrentaram desafios psicológicos únicos ao tentarem construir identidades separadas das ações dos seus antepassados, enquanto lidavam com o estigma contínuo dos seus apelidos. Muitos desses indivíduos passaram a infância completamente alheios às ligações familiares com o regime nazista. Os pais que sobreviveram ao período imediatamente após a guerra muitas vezes optaram por proteger os filhos da verdade, na esperança de lhes proporcionar uma educação normal, livre do fardo da história familiar. No entanto, essa abordagem muitas vezes saiu pela culatra quando os filhos finalmente descobriram sua verdadeira herança quando adultos. A decisão de quando e como revelar a história da família tornou-se uma fonte de enorme ansiedade para muitos pais. Alguns optaram por contar aos filhos quando eles chegaram à adolescência, acreditando que os adolescentes poderiam entender melhor as complexidades da situação. Outros esperaram até que os filhos fossem adultos e tivessem suas próprias famílias, na esperança de que a maturidade os ajudasse a processar as informações de forma mais eficaz. Os métodos de revelação variaram muito entre as famílias. Alguns pais apresentaram a informação como um facto histórico, enfatizando que os filhos não tinham qualquer responsabilidade pelas ações dos seus antepassados. Outros abordaram o tema de forma mais emocional, partilhando as suas próprias lutas com a culpa e a vergonha da família. Algumas famílias descobriram a sua herança acidentalmente através de pesquisas históricas ou investigações genealógicas, criando um trauma adicional devido ao elemento surpresa. O impacto psicológico de descobrir que o seu avô ou tio-avô foi responsável por um assassinato em massa não pode ser subestimado. Muitos descendentes de famílias nazis descreveram ter passado por crises de identidade, depressão
e um profundo sentimento de vergonha que não mereciam. Alguns procuraram terapia para ajudar a processar a informação, enquanto outros se tornaram ativistas trabalhando para prevenir genocídios futuros, como forma de expiar os crimes da família. A comunidade terapêutica desenvolveu gradualmente abordagens especializadas para ajudar os descendentes dos perpetradores a lidar com as suas histórias familiares. Esses métodos de aconselhamento focavam em separar a identidade pessoal das ações ancestrais, reconhecendo o impacto emocional legítimo de carregar tais legados familiares. Foram criados grupos de apoio, onde indivíduos com origens semelhantes podiam partilhar as suas experiências sem medo de serem julgados. Vários documentários e livros exploraram as experiências desses familiares, revelando a luta contínua para separar a identidade pessoal da história familiar. Alguns optaram por abraçar a sua herança como uma forma de responsabilidade histórica, tornando-se educadores sobre os perigos do extremismo. Outros rejeitaram qualquer ligação com o passado da sua família e trabalharam para garantir que as gerações futuras nunca fossem associadas aos crimes nazis. O impacto foi além das relações pessoais. Muitos descobriram que as oportunidades de carreira eram limitadas quando as suas ligações familiares se tornavam conhecidas. Alguns enfrentaram assédio ou ameaças de pessoas que acreditavam que a ideologia nazi era hereditária, ou que os membros da família deveriam arcar com a responsabilidade pelos crimes dos seus parentes. Outros descobriram que os seus apelidos abriam portas para grupos neonazis ou negacionistas do Holocausto, que esperavam ganhar legitimidade através da associação com figuras históricas. As consequências profissionais variaram dependendo da carreira escolhida pelo indivíduo. Aqueles que ingressaram no serviço público, na educação ou na mídia enfrentaram um escrutínio particular, pois seus antecedentes familiares poderiam se tornar de conhecimento público e potencialmente prejudicar sua eficácia. Alguns escolheram carreiras em áreas onde suas identidades poderiam permanecer privadas, enquanto outros deliberadamente ingressaram em profissões onde poderiam trabalhar para combater ideologias extremistas. Namoro e casamento representaram desafios particulares para muitos descendentes de famílias nazistas. Revelar a história da família a potenciais parceiros exigia enorme confiança e muitas vezes levava a dificuldades no relacionamento. Alguns optaram por namorar apenas pessoas de origens semelhantes, que compreenderiam as complexidades da sua situação, enquanto outros decidiram casar-se com indivíduos de famílias que haviam sido vítimas do regime nazista como forma de reconciliação histórica. O momento de revelar tais informações em relacionamentos amorosos tornou-se uma fonte de ansiedade significativa. Revelar a história da família muito cedo poderia acabar com relacionamentos promissores antes que eles pudessem se desenvolver, enquanto esperar muito tempo poderia ser visto como enganoso. Muitas pessoas desenvolveram estratégias cuidadosas para apresentar gradualmente a sua origem familiar aos parceiros românticos, testando as suas reações e níveis de compromisso. A questão de ter filhos tornou-se particularmente delicada para muitos membros da família. Alguns se preocupavam em passar o fardo psicológico para outra geração, enquanto outros temiam que os seus apelidos continuassem a causar problemas para os descendentes futuros. Alguns optaram por não ter filhos, especificamente para encerrar a sua linhagem familiar, enquanto outros tiveram filhos, mas trabalharam para garantir que eles crescessem com bases morais sólidas que impedissem qualquer repetição da história familiar. Os desafios educacionais também afetaram muitos descendentes de famílias nazistas. Os pais lutavam para ajudar os seus filhos a compreender a história da família, ao mesmo tempo que os protegiam de possíveis assédios na escola. Algumas famílias mudavam-se frequentemente para evitar serem descobertas, enquanto outras optaram por educar os filhos em casa para manter um maior controle sobre o seu ambiente social. O surgimento da internet criou novos desafios para as famílias que tentavam manter a sua privacidade. Bases de dados online, plataformas de redes sociais e sites genealógicos tornaram mais fácil para as pessoas descobrirem ligações familiares que estavam escondidas há décadas. Algumas famílias viram-se inesperadamente expostas quando parentes distantes partilharam informações familiares online, sem considerar as consequências. As redes sociais apresentaram desafios particulares para os membros mais jovens da família, que cresceram com a tecnologia como parte normal da vida.
tinham de ter cuidado constante com as informações que partilhavam online, com quem se relacionavam e como as suas pegadas digitais poderiam revelar os seus antecedentes familiares. Alguns optaram por manter uma presença online mínima, enquanto outros usavam nomes falsos ou identidades alternativas cuidadosamente construídas. O processo de desnazificação aliado criou desafios específicos para as famílias dos líderes nazis. Ao contrário dos cidadãos alemães comuns, que podiam enfrentar questionários sobre as suas atividades durante a guerra, os parentes de nazis proeminentes foram submetidos a investigações intensas, que podiam durar anos. Esses processos determinariam não apenas a culpabilidade individual, mas também até que ponto redes familiares inteiras haviam sido cúmplices dos crimes nazis. Os tribunais de desnazificação enfrentaram desafios sem precedentes ao lidar com familiares de líderes nazis. Questionários e entrevistas padrão eram insuficientes para determinar as complexas relações entre parentes consanguíneos e afiliados políticos. Os investigadores tiveram que desvendar décadas de história familiar, relações pessoais e evolução política, para entender como cada membro da família havia reagido à ascensão de seus parentes ao poder. O quadro jurídico para a desnazificação foi concebido principalmente para participantes diretos em organizações nazis, não para familiares que pudessem ter estado indiretamente envolvidos ou beneficiado das posições dos seus parentes. Isto criou lacunas significativas no processo, uma vez que as categorias tradicionais de perpetrador, espectador e vítima não descreviam adequadamente as situações complexas enfrentadas pelos irmãos dos líderes nazis. Os tribunais de desnazificação tiveram de determinar não só a culpabilidade individual, mas também em que medida os familiares tinham beneficiado das ligações nazis ou apoiado o regime. Este processo foi complicado pelo facto de muitos irmãos terem mantido relações complexas com os seus familiares famosos, desaprovando a sua política, mas mantendo os laços familiares. A lealdade familiar versus a oposição política tornou-se um tema central em muitos processos de desnazificação. Os investigadores tiveram dificuldade em compreender como é que os indivíduos podiam simultaneamente amar os seus familiares e opor-se às suas ações políticas. O conceito de relações compartimentadas, em que o afeto familiar existia separadamente da discordância política, era difícil de compreender para muitos funcionários aliados. O ônus da prova nesses casos recaía frequentemente sobre os próprios membros da família, que tinham de demonstrar a sua inocência, em vez de os procuradores provarem a sua culpa. Esta inversão do ônus da prova criava um enorme estresse para os indivíduos que tinham de documentar as suas atividades durante a guerra e fornecer provas da sua oposição às políticas nazis. Muitos tiveram dificuldade em encontrar testemunhas que pudessem atestar os seus sentimentos antinazistas, especialmente quando tais testemunhos podiam ser perigosos durante os anos da guerra. Alguns familiares viram-se na posição peculiar de ter de testemunhar contra os seus próprios parentes para se livrarem de suspeitas. Irmãos testemunhavam que discordavam das escolhas políticas dos seus irmãos, enquanto irmãs forneciam provas da sua própria oposição às políticas nazistas. Esses testemunhos criaram divisões permanentes nas famílias, que muitas vezes nunca foram superadas. O custo emocional de testemunhar contra membros da família era enorme. Muitas pessoas descreveram sentir que estavam a trair os seus parentes, mesmo quando estes tinham cometido crimes terríveis. O conflito entre a lealdade familiar e a responsabilidade moral criou um trauma psicológico que durou décadas. Alguns membros da família recusaram-se a testemunhar contra os seus parentes, aceitando as possíveis consequências em vez de fornecer provas que pudessem ser usadas contra os seus próprios familiares. Os bens e ativos financeiros representaram outro grande desafio durante os processos de desnazificação. Muitos líderes nazis usaram as suas posições para acumular riqueza, e determinar quais membros da família se beneficiaram desses ganhos ilícitos revelou-se complexo. Alguns irmãos receberam presentes ou apoio financeiro que alegaram não saber que provinham de atividades criminosas. Outros herdaram propriedades que foram confiscadas de famílias judias ou outras vítimas do regime. O processo de rastreamento da riqueza nazi e de determinação dos bens legítimos e ilegítimos exigiu uma investigação extensa. As autoridades aliadas tiveram de examinar registros bancários, transferências de propriedade e transações comerciais que remontam à década de 1930. Muitos documentos foram destruídos durante a guerra, dificultando o estabelecimento de cadeias claras de propriedade ou responsabilidade financeira.
Alguns familiares se viram na posse de itens valiosos que haviam sido roubados de vítimas do Holocausto ou de outros grupos perseguidos. Coleções de arte, joias e outros objetos de valor que foram adquiridos pelos líderes nazis muitas vezes acabaram nas mãos de seus parentes, que talvez não tivessem conhecimento de sua origem criminosa. O processo de desnazificação exigiu que esses familiares entregassem esses itens, muitas vezes deixando-os em situações financeiras difíceis. O processo de desnazificação também revelou até que ponto membros comuns das famílias foram cúmplices dos crimes nazis, mesmo quando não estavam diretamente envolvidos na formulação de políticas. Alguns forneceram álibis falsos para seus parentes, enquanto outros ajudaram a esconder provas ou auxiliaram em fugas durante as últimas semanas da guerra.